Imparável, boa noite. Chegamos. 1h05 da manhã, antes tarde do que mais tarde. Voltamos com a live da madrugada. Oi, Diego, bem-vindo. Que Deus abençoe. Nossa live que era pra ser às 8. Essa live que era pra ser às 8 e aí acabamos alternando ela para agora 1 da manhã. Por que a gente alterou? Porque surgiu entrevista, então a gente precisou alterar a data. E aí papai mandou abrir igual. O marido até perguntou, você vai abrir a live? Eu fiquei pensando, fiquei um pouquinho quieto, né, mãe? Fiquei um pouquinho quieto e falei assim, amém. O Espírito Santo falou sim, eu falei amém. Amém, vamos que vamos. Fagner, shalom, que Deus abençoe, bem-vindo. Ai, gente, perdão, jovem senhora. Também tem devocional às 7 da manhã. A gente tá aqui 1 da manhã fazendo a live da noite. E amanhã, no caso hoje, daqui a pouco, tem live. Vamos ver se a gente faz devocional às 7? Quem de vocês é parceiro pra estar aí 7 horas da manhã pra gente fazer nosso devocional e começar nosso dia junto? Shalom, shalom. Que Deus abençoe todo mundo que tá chegando agora. Calado, Bruno, Guilherme, Lucas, Eduardo, Carlos. Deus abençoe cada um de vocês. Bora comer. José Nilton, bem-vindo. Que Deus abençoe. Me contem, gente, vocês que estão chegando, de onde que vocês são? Vocês estão me ouvindo bem? Tô fazendo teste com esse microfone aqui hoje. Tá ok? Me conta aqui, deixa eu saber. Vou prender ele aqui pra ficar mais fácil pra nós copiar, sem eu precisar ficar de zóio nele. Amém? Faria, bem-vindo, que Deus abençoe. Kanami, que Deus abençoe, gente. Shalom, que a paz do Senhor esteja convosco. O Filho de Deus, que eu não vou saber dizer o nome, entrou. Bem-vindo. Todo mundo que tá chegando agora. Tiago, Bia, Éder, Shalom. Que o Papai do Céu abençoe, a paz de Cristo esteja com vocês. Shalom, a paz de Deus, a paz esteja convosco. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Vocês viram o tema da live de hoje? No caso de ontem, hoje, vai, a live de hoje. Vamos hoje. A live de hoje, ela é sobre identidade roubada. Então, se vocês derem uma olhadinha no cartaz, tem um monte de máscaras lá. Ah, é? Identidade roubada não. Meu Deus, propósito falso. Eu tava tão pensando na identidade do papo que a gente tava tendo, que aí eu trouxe. Olha só, amém, obrigada. Eita, é propósito falso. Propósito falso, que tem muito a ver com identidade. Por quê? A gente papeou sobre identidade na quarta-feira. Na live de quarta. Tá aqui no perfil. Se você não viu, vai lá ver. A gente papeou sobre a gente encontrar nossa verdadeira identidade em Cristo. Porque nele nós somos imparáveis. Então, quando a gente sabe quem é a nossa verdadeira identidade e a gente vive ela, a gente não precisa agradar os outros. A gente se preocupa em agradar a Deus. E não usar as máscaras e aí esconder, mascarar realmente quem a gente é. E a gente se preocupa com o nosso propósito, em descobrir, encontrar e viver o nosso propósito. E não com o do outro, com o que o outro tem pra gente. Amém? Eugênio, bem-vindo, que Deus abençoe. Lucas, Shalom, Kanami, todo mundo que tá chegando agora. Ó, se você ainda não pegou, pega aí. A tua Bíblia lá em Gálatas. Lá em Gálatas 1:10. Verso base de hoje, tá? A gente vai trazer alguns, vai papear, que nem a gente papeia sempre. Mas o base de hoje tá lá em Gálatas 1. Bora lá? Vocês estão me vendo, me ouvindo bem, gente? Tá tudo ok? Só pra eu entender aqui, porque eu tô pensando umas coisinhas, vocês perceberam, né? Lembra que eu contei das restrições?
Tô peleando com o TikTok ainda. Mas algumas coisas já estão funcionando. Graças a Deus. Algumas coisas ainda não, a gente continua na luta. Mas bora que bora, né? Gente, meta de seguidor continua de pé. 10 seguidores na live. Quero ver, se você não me segue ainda, já me segue. Entra na lista de oração. Então, para você entrar na lista de oração, você só precisa me seguir. Que aí, me seguindo, você também consegue descobrir e entender qual que é o tema da próxima live. A gente tem live aqui no perfil toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas. Hoje, no caso ontem, excepcionalmente aconteceu um imprevisto, então a gente não conseguiu fazer a live. A gente tá adiando para esse horário. E aí você concorre ao e-book Mente Escravizada, como quebrar os ciclos mentais e viver o seu verdadeiro chamado, tá? Então já me segue lá para participar. Amém. Nossa loja bem-vinda, que Deus abençoe. E também, é claro, obviamente, o que eu sempre falo para vocês. Me sigam, me ouçam pessoas que falem de Deus, ouçam louvores, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas não se esqueçam de entrar dentro do quarto, fechar a porta e orar ao Pai no secreto. Então, buscar essa conexão direta que todos nós temos o direito de ter. Então, eu e você que está aí do outro lado da telinha, todo mundo que está chegando aqui, Vini, nossa loja, Pastor Silas, Isaías, deixa eu ver quem mais está aqui, o Eugênio, o Cris, a Kainane, todo mundo que está aqui pode ter esse acesso direto, tá? Todo mundo que recebeu esse acesso direto quando Cristo ele veio e morreu por nós na cruz. Então o véu ele foi rasgado. A gente recebeu esse livre acesso direto ao Pai. Lembra, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar até Deus senão através dele. Amém? Eita! Para você que perdeu, essa semana tava bem fechadinha, graças às orações. A Eugênio tava aqui, né, Eugênio? Graças às orações, aí muito xarope, umas restrição do TikTok, porque eu tava tomando aqui na frente da câmera, que eu não podia tomar chá na frente da câmera. Primeiro bloqueou porque era uma taça que eu tava tomando chá. Aí depois eu tava tomando uma garrafinha e me deu restrição do mesmo jeito. Eu não entendi, mas enfim. O que importa é que a gente não para, né? Amém, Eugênio, que Deus abençoe. O que importa é que a gente não pare, e o inimigo só pode fazer isso, gente. É tentar atrasar, é tentar atrapalhar que a gente viva o nosso propósito. E ele fica lançando setas para que a gente acredite em coisas que não é aquilo que Deus tem pra gente, sabe? Lembra que eu falei sobre a gente ouvir o outro? Às vezes a gente fica com a nossa mente tão presa em... Não tô falando, gente, que a gente não pode auxiliar o outro no propósito dele. A gente tá aqui para se auxiliar, né? Maior no reino dos céus é o que serve. Mas a gente precisa saber qual que é o nosso verdadeiro chamado, o nosso verdadeiro propósito e viver ele. Porque Deus ele tem um plano para cada um de nós. Então, ele escreveu todos os nossos dias. Desde o ventre da nossa mãe, antes da gente sair para esse mundo aqui, a gente já tinha todos os nossos dias escritos no livro da vida que o Senhor escreveu. Então a gente precisa entender que se a gente escolher viver a vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, a gente vai ser surpreendido porque os nossos olhos ainda não viram e os nossos ouvidos não ouviram. A palavra fala que nem jamais chegou no coração do homem aquilo que Deus tem planejado para aqueles que o amam. Então, por isso que é tão importante a gente não se esconder nas máscaras, e a gente já vai entrar mais nisso, e a gente viver a nossa verdadeira identidade. Que eu acabei trocando antes aqui, né? Que a gente estava falando sobre no carro, vindo para casa, sobre o quanto as pessoas, infelizmente, usam máscaras, escondem sua verdadeira identidade dependendo de onde elas estão. Quem de vocês já percebeu isso? Só eu que vi isso? De gente que quando tá na igreja é uma, tá lá no culto, né? Tá lá na missa, fala é uma pessoa, quando tá em casa com a família é outra, quando tá no trabalho é outra, quando tá com os amigos é outra.
Quando tá num evento é outra. Tipo, parece pessoas diferentes, mas é a mesma pessoa. Como é que ela tem tantas facetas assim? Eita, só um pouquinho. E aí? Peraí que eu já volto. Vou pegar uma água, vocês percebem. Socorro! Já tô voltando. Meu Deus. Ai, tá amarrado em nome de Jesus, Everton. Ai, socorro, Deus. Graças a Deus, esse mal eu nunca tive. Nunca tive o vício de cigarro, graças a Deus. Eu acho que eu já contei aqui, né, um trecho do meu testemunho. Sim, cristã, eu já passei pela fase de experimentar o mundo no quesito bebida. Eu já andei pelo mundo e o Senhor me pescou dentro de um bar. E aí, foi bem louco, gente. Eu olhei pra aquilo ali e falei, o que eu tô fazendo aqui, meu Deus? Vou embora disso aqui. E aí eu fui embora e eu cheguei em casa e fui orar. E aí eu tive um momento incrível com Deus, assim, sabe? Eu senti a presença, foi uma das primeiras vezes, inclusive, que eu senti a presença dele dentro da minha casa, dentro do meu apartamento. Foi sensacional. E a tosse aqui, a gripe, é porque domingo inclusive a gente tava fazendo live domingo. Uma das lives bônus foi domingo. Que semana passada a gente teve live bônus no domingo, teve live bônus no sábado. Então, assim, eu se fosse você, eu já me seguia pra não perder nenhuma. E se vocês tiverem alguma sugestão pra gente falar, pra gente conversar, comenta aqui sobre o que você quer que a gente traga, que a gente converse. A gente já tem vários temas anotados pra essa semana e pra semana que vem. Que aí a gente foi intercalando as sugestões da semana com o que a gente já tinha programado, né? Pra trazer pra vocês. Então, toda segunda, quarta e sexta, às 20 horas. De manhã a gente começou a fazer devocional de novo, porque o Espírito Santo tava me incomodando pra fazer devocional de novo. Então, às 7 horas da manhã, temos devocional no perfil. No fim do dia, 3 vezes por semana, a gente tem live aqui também. A gente papeia sobre algum assunto que faça com que a gente se afie, com que a gente cresça, com que a gente amadureça, com que a gente evolua. Óbvio, tudo com base com princípio bíblico. E temos mais uma live bônus toda semana. Então são 5, 6, 7, 8, 9. Nossa, umas 10, 9, 10 lives por semana. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, já me segue pra não perder nada, tá? Anderson, bem-vindo. Que Deus abençoe. E que Deus Pai abençoe e guie e proteja cada um de vocês que tá chegando agora. Zafnat Panéa. Eu ouvi esse termo essa semana. José. Amém. Thanks. Minha cola aqui, gente. Foi mal. Eu tava aqui pensando, eu já ouvi isso essa semana. E aí minha cola aqui, meu marido. É o José! A gente tava vendo um filme nessa semana, ó. Sobre o José. Quando ele virou. Isso aí. Quando ele virou. Lembrei. Quando ele virou o governador. Enfim. Ó, o Everton tá ligado. Gente, vocês já pegaram a Bíblia de vocês? Então, não cheguei a ver essa, Everton. A gente clicou no vídeo no YouTube mesmo. Quer dizer, não pode falar, né? Lá na vermelhinha, lá na rede vizinha. Que Deus Pai abençoe e guie cada um de vocês. Amém. Vamos pesquisar assim. Gente, já pegaram a Bíblia de vocês? Hoje a gente vai ler no começo, né? Gálatas. Primeiro, Gálatas 1, 10. A gente vai ler um pouquinho antes ainda. Vamos pegar. Vamos começar do começo? O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês estão com tempo aí pra papear comigo? Vamos começar do começo? Amém, gente? Se você não pegou, pega a tua Bíblia, encaminha essa Bíblia pra quem... Essa Bíblia, olha só. Encaminha essa live pra quem você acredita que precisa ver essa palavra.
Obrigada. Vocês me ouviram, gente? Vocês conseguiram entender? Mandarim. Não é mandarim. Mas sabia que... Pra que medo, mentalista? Everton, Gálatas 1. Vamos começar no verso 6. Gálatas capítulo 1, verso 6. Marcelo, bem-vindo, que Deus abençoe. Você já está na nossa lista de oração por estar me seguindo, vai concorrer aí ao livro Mente Escravizada, como você quebra as crenças mentais, se livra dessas amarras que a gente tem, que o mundo coloca na gente e vive seu chamado e vive seu propósito. Amém, gente? Pegou lá? Bora ler? Gálatas 1, 6 seguintes. Aqui na minha tem um títulozinho assim, ó. Não existe outro evangelho. Fico admirado de que vocês, para seguirem outro evangelho, tenham abandonado tão depressa aquele que nos chamou mediante a graça de Cristo. Não existe outro evangelho. No entanto, alguns estão deixando vocês confusos, querendo distorcer o evangelho de Cristo. Lembra que eu falei que eu gosto que vocês me sigam para que a gente esteja junto, cresça junto na fé, que vocês sigam, que vocês acompanhem outras pessoas, mas que vocês entrem dentro da porta do quarto de vocês, fecha lá a porta e ora teu Pai no secreto, tem esse contato direto com Deus e pede o que está ali em Gálatas 5, os frutos do Espírito, sabedoria, discernimento, mansidão. Pede para o teu Pai, porque Ele vai te proporcionar. Porque senão a gente acaba sendo iludido, a gente vive numa falsa liberdade na sociedade atual, porque a gente acaba dando ouvidos e acreditando no que as pessoas exclusivamente falam. Então a gente precisa ter um filtro, lembra? Que a gente não pode acreditar cegamente no que as outras pessoas falam, porque, reitero novamente, infelizmente hoje, felizmente muito se fala de Deus, e infelizmente pouco se fala com Deus. Então a gente precisa ter esse discernimento para saber o que a outra pessoa está falando, é da carne, é do espírito, é um direcionamento de Deus, aquele trechinho da Bíblia que eu estou lendo, é o Senhor que está falando comigo, aquela mensagem que está passando no TikTok, que está passando lá na rede vizinha. Então a gente precisa ter esse discernimento. E aí o discernimento, ele vem do Espírito, que está ali em Gálatas 5. Amém? Shalom, meu softball, bem-vindo, tava sentindo falta já. Todo mundo que está chegando agora, Max, Isaac, França, Tiago, missionário, bem-vindo. Rafael. Que Deus abençoe todo mundo que está chegando. Bora lá. Vamos continuar. Gálatas 1, verso 5. Corrigindo, gente. Verso 8. Começamos no 6, voltar pro 5 é sacanagem, né? Verso 8. Maldito seja aquele que anunciar a vocês o outro evangelho, ainda que sejamos nós mesmos ou algum anjo no céu. Então, olha só, a própria palavra lá amaldiçoa quem anuncia, quem prega o falso evangelho. Maldito seja quem lhes anunciar o evangelho diferente daquele que vocês receberam. Por acaso, aí ó, chegamos no verso que eu anotei lá e trouxe no cartaz da live pra gente falar hoje, lá no verso 10. Por acaso é a aprovação dos homens que eu estou buscando agora ou a aprovação de Deus? Quando a gente faz alguma coisa, a gente está fazendo essa coisa, esse ato, essa atividade, essa live, essa conversa, esse trabalho, pensando em quem? Na aprovação dos homens ou na aprovação de Deus? A faculdade, tudo que a gente faz, a gente faz pensando no que o homem está falando ou no que Deus falou pra gente?
Lembra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ó, e eu já roubei o que estava no texto aqui, ó. Por acaso, a aprovação dos homens que estou buscando agora ou a aprovação de Deus? Ou será que estou procurando agradar os homens? Se eu quisesse agradar os homens, eu não seria servo de Cristo. Tem uma frase que eu sempre falo, que se nem Cristo, que foi Cristo, agradou todo mundo, quem sou eu na fila do pão? Cristo não veio para agradar todo mundo. Cristo veio para falar a verdade. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai chegar até no Pai senão através dele. A gente precisa entender que o evangelho não é para todo mundo. O verdadeiro evangelho é pregado, mas nem todo mundo entende. Nem todo mundo vai viver pensando e sendo direcionado e buscando a aprovação de Deus. Infelizmente. Vocês concordam comigo? Bem-vindo todo mundo que está chegando. Stay, Anderson, Matheus, Emanuel, Lucas. Vocês concordam comigo? Eita, soluço agora. Leonan, você concorda comigo? O verso 10 ele fala assim, ó. Por acaso é a aprovação de homens que eu estou buscando agora ou a aprovação de Deus? Ou será que eu estou buscando agradar os homens? Quem será que eu estou querendo agradar? Quem será que eu estou buscando agradar com o que eu estou fazendo? Já estou procurando, Vitinho. Lembra, a palavra fala, quando a gente conhece a verdade, conhecereis a verdade vos libertará. E Cristo é a verdade, ele veio pra dor que não é, ele veio pra falar mesmo, entendeu? Então, tipo assim, é aquilo que a palavra ele falou. E eu trouxe pra vocês, se nem Cristo, que foi Cristo, que é nosso único e suficiente Salvador, agradou todo mundo, quem é a gente, quem sou eu na fila do pão, para querer agradar as outras pessoas? Eu estou preocupada e eu indico que você se preocupe também em viver o seu propósito, viver a sua identidade alinhado a quem você é em Deus, em quem você é em Cristo, ao que Ele te trouxe. Nossa, Stacy, eu trouxe algo que eu creio muito e que eu já trouxe aqui mais de uma vez, inclusive. As pessoas elas acabam se prendendo numa religiosidade e elas até esquecem que Cristo veio para desfazer um pouco esse misticismo, sabe? As pessoas são preocupadas com placa de igreja. Não estou falando que não é pra gente ir na igreja, porque é bom que os irmãos andem em comunhão. Bota um tiquinho de açúcar, por favor. Porque é bom que os irmãos andem em comunhão, para que a gente, cresça, evolua junto. Não é bom que a gente ande sozinho, porque em conjunto, em união, a gente se fortalece. Mas a gente tem que entender que quem está guiando, quem está direcionando a igreja é uma pessoa. E a gente precisa entender se essa pessoa está sendo direcionada pelo Espírito Santo ou se ela está tentando se beneficiar, tentando fazer com que as outras pessoas, de certa forma, se seguem com relação aos seus propósitos. Sabe, quando você não está preocupado em despertar o outro, em ajudar o outro, você está preocupado só com você? Esse não é o verdadeiro propósito de Deus. Se o teu propósito envolve só você, ou envolve você e os teus filhos de Deus, desculpa, mas você não descobriu o teu propósito. Por quê? Porque o propósito de Deus ele é muito maior. Ele envolve a gente alcançar milhões de pessoas. O nosso objetivo é saquear o inferno. Então a gente não pode focar só na gente. Eu concordo com o que o Stay trouxe de que é importante a gente congregar. Eu também congrego. O que eu tô querendo trazer para vocês é que a gente não pode se prender às questões de religiosidade. A gente tem que entender que religiosidade e espiritualidade são coisas diferentes.
Inclusive, tá aí um tema legal para trazer numa live. O que vocês acham? Me veio agora aqui. O que vocês acham? Comenta aqui que vocês acham, se vocês acham que é legal eu trazer essa diferença de religião e de espiritualidade. E se faz sentido eu trazer para nosso papel. Quando a gente se reúne aqui em live para conversar, quando a gente vai num grupo de estudo, um grupo de crescimento, que a igreja que eu frequento tem GC, então grupos de crescimento. Quando a gente está assim, sempre que possível, a gente está nos amadurecendo, a gente está buscando conhecimento, buscando crescer, e é isso que é importante. Cristo, ele quer que a gente cresça, que a gente evolua, que a gente melhore cada vez mais. Mas a gente precisa entender que o evangelho é muito mais que isso. Lembra que eu li agora em Gálatas 1? Quem que eu estou tentando agradar? Eu estou tentando agradar o homem ou eu estou tentando agradar a Deus? Eu estou vivendo o quê? O que o homem quer que eu viva? O que Meu Deus! O que o profeta X falou? Lembra que a gente falou da profetada? O que o profeta X falou? O que o pastor tal falou? O que o padre X disse? Ou o que o Deus, nosso Senhor, que o Deus maior, todo-poderoso falou pra gente viver? Aldeci, claro, se tiver ao meu alcance, pode perguntar assim. Eu já vou chegar lá em Deuteronômio, tá? Deixa eu só ver quem que pediu Deuteronômio antes. Vitinho, entende aí, Vitinho? A gente já abre lá. Nas nossas lives da madruga a gente fazia assim, né? A gente abria e alguém trazia. E aí a gente lia e tocava a vida. Horas e horas e horas falando de Deus. Eu concordo, Stay, com relação ao Messias ser o pastor. E quando a gente fala que ele é o pastor, a gente até leu, ainda que tá essa semana a gente leu. Se eu não me engano, tá na live de sexta. Dá um confere ali no perfil, gente. Que a gente falou sobre ele ir buscar as suas ovelhas. Que ele estava... Peraí que eu já lembrei onde é que tá. Peraí, que eu já tô procurando aqui. Se eu não me engano... Ezequiel... Segura, peão. Aqui, Ezequiel 34. Assim diz o Senhor Javé. Eu mesmo vou procurar as minhas ovelhas, para cuidar delas. Como o pastor tomar conta do seu rebanho quando está no meio das ovelhas que haviam se dispersado. Eu também contarei as minhas ovelhas. As reunirei de todos os lugares, por onde quer que haviam se dispersado, nos dias nebulosos e escuros. Eu as retirarei no meio dos povos e as reunirei em outras terras. As trarei de volta para a sua própria terra. Aí, eu próprio cuidarei delas como pastor, nos montes de Israel, nos vales dos córregos e em todas as regiões habitáveis da terra. Amém, Stey, eu concordo e eu creio nisso. Que como ele já veio como um cordeiro, agora que ele vai voltar como um leão, que ele vai voltar a buscar a noiva, nós o reconheceremos em seu verdadeiro nome. Eu li a questão do Javé porque estava aqui na minha Bíblia, mas se a gente for ler Bíblia com tradução X, Y ou Z, vai ter diferença. E aí, por isso que eu reitero aquilo que eu falei antes, pra gente não se apegar à placa. Mas qual que é a tradução que é correta? Várias traduções foram feitas ao longo do tempo. E todas essas traduções, ou quais dessas traduções não tiveram interferência humana? Quais dessas traduções não tiveram interferência humana? Porque, convenhamos, quando a gente vai traduzir algo, a gente traduz, não sei se vocês falam outras línguas também, mas quando a gente faz o processo de tradução, a gente traz para o idioma que a gente está fazendo essa tradução da melhor forma para a gente entender.
Então, essa linguagem, esse modelo de linguagem que está usado nessa Bíblia que eu estou usando agora com vocês, é uma. Se eu for pegar a outra Bíblia, vai ter outra tradução. Então, por isso, gente, que é tão importante a gente ter esse contato direto com o Pai, para a gente saber qual que é o verdadeiro propósito dele na nossa vida. Qual que é o verdadeiro chamado, porque sim, somos escolhidos. Amém? Ainda tô com um pouquinho de TikTok, estou tomando chá, por favor. Eu estou com um pouquinho de tosse, gente. Bom, vocês escutaram antes, né? Só Jesus na calça. Eu não tava fazendo isso, mas eu não sei porquê. Me veio um trecho que alguém mandou aqui e eu vou ler. Eu tava lendo sobre a questão das máscaras, né? E a fé, o Criador, o eu sou, né? Ele fala, lá na sarça, lembra da sarça com Moisés? Ele falou, tá, mas quem é o Senhor? Eu sou. Gente, Deus existe? Deixa eu lançar essa, vai. Deus existe? Quem de vocês que tá aqui na live que acha ou que acredita que Deus existe? Stay, pelo jeito não vale você já lançar spoiler. Eu ia dizer, eu não... De Deus em hebraico. Isso aí, Isaac, isso mesmo, Deus está acima da existência. Então Deus ele não existe, Deus ele é. Ele que criou as coisas. Foi ele quem, através de uma palavra, através da manifestação da vontade dele, que ele falou, haja luz, houve a luz na terra. Então, por mais que a terra, que era sem forma e vazia, e que, né, o mal ali reinava nela, até porque o mundo jaz do maligno, mas o Espírito de Deus, ele pairava ali sobre as águas. E aí, quando Deus ele falou assim, haja luz, houve. Foi através da palavra, através da manifestação do poder da palavra. Então, por isso que é muito importante também a gente cuidar com o que a gente fala, com o que a gente profetiza, com o que a gente emana, né? Com o que a gente coloca para fora, porque alguém já ouviu aquela história tudo que vai e volta? O que a gente está lançando para o universo, lançando para Deus, lançando para outra pessoa, mais cedo ou mais tarde, de alguma forma vai voltar para a gente. E a gente só vive o que a gente escolhe. Como assim, Stephanie? Deus ele nos deu o livre-arbítrio. Então nós temos o poder de escolher. Eu sempre digo que a gente vive os 3 P's. O que a gente prefere, permite e precisa. Consciente ou inconscientemente, você escolheu estar na situação que você está vivendo hoje. Qual é a vantagem da gente que tem Cristo? Porque a Bíblia ela fala que as peleias, as lutas, os desafios tem para todo mundo. Para quem crê e para quem não crê. A nossa vantagem, a nossa boba da nossa vantagem, é que com ele a gente já venceu. Porque Cristo ele venceu o mundo. Então, tem um trecho que fala assim que... Como é que é? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós. Tem um trecho que fala assim, né, gente? Versão árabe. Eu vou anotar, tá, Stê? Porque eu adoro ler coisa diferente. E hebraico é um dos idiomas que tá na listinha para aprender. Não é o próximo, mas é um dos que tá na listinha para aprender. Por que, gente, que tá na listinha para aprender? Porque essa busca pelo conhecimento, eu digo que ela precisa ser para cada ser humano até o fim da vida. Por quê?
Porque o povo perece por falta de conhecimento. Lembra do que eu estava falando? O resultado que a gente não tem é consequência do conhecimento que a gente não adquiriu. Isso mesmo, Gus, propósito falso. Propósito falso. Às vezes a gente não está vivendo o nosso verdadeiro chamado, o nosso verdadeiro propósito em Deus, porque a gente ainda não sabe qual é o verdadeiro propósito. Qual é o verdadeiro chamado? Como que a gente faz isso? Mas quando a gente entende que a verdade nos liberta, que o conhecimento nos liberta, a gente busca incessantemente. Conhecereis a verdade vos libertará. E aí a gente acaba se libertando dessas amarras, dessas correntes que nos enganam, que nos travam, que acabam fazendo às vezes a gente viver em ciclos por anos e não viver o nosso chamado. E quanto mais a gente decide quebrar essas correntes, viver o que Deus tem pra gente, mais Ele vai proporcionando conhecimento pra gente. Mais a gente vai pedindo sabedoria, mais a gente vai pedindo discernimento e mais situações a gente vai experimentando para que a gente evolua, para que a gente cresça, para que a gente chegue num novo nível. Faz sentido? Faz sentido? Ó, vou pegar o gancho do Gus e do Lucas, tá? Se você crê que você pode, você tá certo. E se você crê que você não pode, você também tá certo. Porque é a sua realidade. Vou entrar num outro viés. A salvação, ela é individual. Aí, vamos voltar lá no papo da gente estar vivendo máscaras, né? Às vezes, se amoldando no lugar que a gente tá e não vivendo quem a gente verdadeiramente é. A palavra ela fala que a gente não pode se amoldar às coisas do mundo, mas que a gente precisa renovar pelo poder da nossa mente. Então, quando a gente se amolda e às vezes vive o que a gente está mais preocupado no que o homem está falando do que o que Deus tem planejado para a gente acaba vivendo o nosso propósito falso, Gus. A gente não está alinhado ao que Deus tem para gente. E na leitura de hoje, a gente leu lá em Gálatas 1, a gente começou no 6, mas a frase do verso em si que eu queria trazer em especial era o verso 10, que questionava justamente isso. E eu tô aqui procurando, tá? Enquanto eu tô falando que vocês estão aqui procurando. Se a gente está preocupado com o que o homem está pensando, o homem está falando da gente, ou o que Deus tem planejado e tem alinhado pra gente. Adorei, Gabi. Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Tá lá em Mateus, isso aí. Cristo ele falou que se alguém quiser vir após mim, negue-se, pegue sua cruz e me siga. Então, o negue-se é o morrer para o mundo, o morrer para a carne. O dizer assim, ó, o Saci, eu sei que o mundo é teu, mas eu também sei que eu não sou daqui para casa, eu vou voltar. A luta, ela é diária. O inimigo tá aí, ó, no nosso derredor, buscando quem tragar. A gente não pode dar, assim, ó, a gente dá uma brechinha, ele, ó, ele é invasivo, gente. O Espírito Santo não, Deus não. Ele falou assim, ó, eis que estou à porta e bato. Se você permitir, eu entrarei e farei morada. Satanás é diferente. Não pode ver uma brechinha ali que você mete. Entendeu? E se você expulsa, se você manda ele embora pelo poder do nome de Jesus, que é quem dá autoridade, e você não preenche aquele espaço com o verdadeiro poder, que é um espaço de Deus, o espaço do Espírito Santo, ele volta. E ele não volta sozinho, ele volta com mais 7. Sim, Gu, tô trazendo do viés espiritual. Ele volta com mais 7. Por quê, gente? E eu não sei como é que cabe, né? Porque antes cabia 1, aí ele voltou com 7. Mas enfim. Porque espaços não ficam vazios. Espaços não ficam vazios.
A física, a ciência, mais tarde veio para comprovar isso. A ciência ela veio para comprovar muita coisa que a Bíblia já falava, né, gente? Como é que pode? Eu não creio que as duas brigam, eu creio que as duas se completam. Que a ciência veio para comprovar o que a palavra já dizia há milhões de anos atrás. Amém, não sou eu, é ele em mim, eu sou só um canal. Sou só usada por ele. E eu peço sabedoria. E aí, ó, isso que você trouxe da pessoa estar presa na própria mente, eu falo bastante no livro. Tá lá no link da bio, se você ainda não viu, corre lá, dá uma olhadinha. Sobre a nossa mente ser escravizada, sobre a gente viver em ciclos mentais, em ciclos emocionais e não viver o nosso verdadeiro chamado, o verdadeiro direcionamento de Deus. Por isso que a gente acaba caindo no que o homem fala, no que o inimigo fica lançando de flecha na nossa cabeça, e aí a gente acaba vivendo um propósito falso, que não é o que Deus tem planejado pra gente. Vou contar pra vocês um spoiler. Quando, pra quem não sabe, em menos de um ano eu morei em 8 lugares diferentes. Deus foi me levando, eu fui indo, graças a Deus. E numa dessas cidades que eu morei, eu ia numa igreja, né? Eu congregava numa igreja, e uma moça da igreja, ela falou assim que era líder de GC, também tinha grupo de estudo lá. E aí ela falou assim, Esté, quando Deus está preparado para te dar o perfeito, sabe aquilo que você pediu, aquilo que é perfeito, porque Deus ele é perfeito, gente. Ele faz sempre muito, infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Quando você está preparado para receber o perfeito de Deus, chega Satanás com algo muito bom. Chega Satanás com algo que parece ser ótimo, que parece ser aquilo que era pra gente viver. E se você não tem o discernimento do Espírito, que está lá em Gálatas 5, você acaba caindo na enrascada do Satanás e ele fica. E aí você estava um passinho de alcançar, você estava um passinho de alcançar o que Deus tinha planejado para você, e aí você cai. Num contexto geral, Gus. Num contexto geral. Na minha vida, foi matrimônio. Eu estava a ponto de quase orar para pedir para Deus se era ou se não era uma pessoa que eu conheci, mas eu tava com aquele negócio assim, não sei, não bate assim, sabe? E ó, já vou dar uma dica para vocês, se vocês estão na dúvida de alguma coisa que envolve Deus, não. Sabe, o Espírito Santo, Deus, ele não deixa dúvida, ele é claro, ele é objetivo, ele é organizado. Tá na dúvida? Não. Eu falei, amém, pode orar aí. Tipo assim, sabe, não... Acho que não é. E aí, na minha última viagem, graças a Deus, eu fui encontrada. Então chegou o meu perfeito, né, amor? Eu fui encontrada pelo meu amor. Tá aqui, inclusive, meu marido. Por quê? Porque eu decidi obedecer o que Deus tinha me mandado, o que Deus tinha me falado. Se eu tivesse preocupada com o que as pessoas estavam falando, eu teria me envolvido com uma pessoa errada. Porque as pessoas estavam dizendo que os nossos ministérios casavam, entendeu? Eram ministérios parecidos e era um dos pedidos que eu tinha feito para Deus. Olha como Satanás é. Um dos meus pedidos da listinha que eu tinha feito para Deus era que os nossos ministérios se completassem, se casassem. Claro que N e outras coisas, né, gente? A gente não pode ser bobo também. A gente tem direitos e obrigações. Então eu, no meu direito de filha, fui lá e falei, pai, eu quero um marido assim, assim, assim. E ele me deu. Me deu mais, na verdade. E aí, um dos principais requisitos, né, para que eu fosse encontrada era o ministério. E se eu tivesse dado ouvido às pessoas, eu poderia ter caído. Mas não era o que Deus queria para mim. E aí? O meu propósito era viver com outra pessoa. O ministério de família, Gus.
Porque eu creio que a família, que o lar é um dos nossos principais ministérios. Não um ministério de igreja. Eu não desenvolvo meu ministério de evangelista, meu ministério de de ministra da palavra na igreja. Eu falo aqui para mais de 102 países ano passado. Então esse ano eu não sei quantas pessoas a gente vai conseguir alcançar, quantas nações, mas a palavra fala: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então a minha vida matrimonial tem a ver com um dos meus ministérios, que é a casa, que é meu lar. Não compreendi muito bem sua colocação, tá? Se você quiser dar uma clareada aí pra gente continuar, mas não só esse, né, gente? O ministério de estar aqui, por exemplo, falando com vocês, eu tinha me travado, eu tinha parado de fazer live, tinha parado de fazer devocional. E essa pessoa que está do meu lado é alguém que me incentiva a voltar, que me incentiva a viver esse ministério de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Que por coincidência coincide com uma palavra que eu recebi lá atrás. Quando eu recebi de marchar, que eu deveria sair da minha terra e da minha parentela e viver o que Deus tinha para mim. Que eu estava preparada para marchar, para sair do meu lugar onde eu estava. Porque onde eu estava geograficamente, eu estava presa. Eu creio, Lucas, de verdade, que o evangelho, ele não é complexo, não é complicado, não é difícil de entender. Quem dificulta as coisas é o ser humano. É o homem que está por trás de estar falando, explicando e pregando o evangelho, sabe? Porque eu não... Beleza, o evangelho fala que a gente não pode amar o pecado. Mas então, peraí, se eu não posso estar em pecado para ter Cristo na minha vida, eu não posso praticar nenhum vício, nenhuma, sabe? Outro dia o TikTok me deu coisa, vocês estão entendendo, né? E afins. Eu não posso ter nada, então eu não vou para Cristo, porque eu tô em pecado. Eu tô mentindo, eu tô enganando, eu tô errando, eu não posso ir. Não é assim. A palavra, ela fala: venha como está e não permaneça. Cristo, quando ele veio, ele falou: ora, sem mim nada podeis. Então, a gente, sem ele na nossa vida, eu sempre falo: eu não sou nada. A gente, sem ele, a gente não é nada. É ele quem faz na nossa vida, ele quem trabalha no nosso coração, quem desenvolve. É o Espírito Santo que nos convence. Então, a gente precisa entender que pode ser que nesse processo de quando a gente é novo na fé, a gente deu uma trupicada, sabe? Errei em tal coisa de novo. Mas aí o que a gente faz quando a gente erra? A gente tem que se arrepender. E falar assim, Senhor, me perdoa porque eu errei nesse negócio. Me ajuda a não errar mais. É isso que ele quer. Quando a gente foca no que... Volto no que a gente estava falando lá de Gênesis. Quando a gente foca no que as pessoas, líderes, enfim, estão direcionando, estão falando, estão achando do que a gente está fazendo, a gente pode correr o risco de se perder e não se preocupar com o que quem deveria a gente estar preocupado tá. Como assim? Deu bug. A gente se preocupa com o que a pessoa pensa e esquece de se preocupar com o que Deus está pensando. Foi mais ou menos isso que eu quis dizer. Mas e se a líder lá vai pensar tal coisa? O pastor vai falar tal coisa, o padre vai falar X coisa. A gente teve uma das lives bônus da semana passada, foi sobre oração. Então,
tenha essa intimidade direta com Deus. Tenha esse contato direto com Deus. E eu, nova convertida há 4 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a conhecer e viver o Evangelho, eu não sei como é pra vocês, mas assim, eu nova na fé, eu tinha muita fome, sabe? Tinha muita sede, eu comecei a ler, comecei a grifar a Bíblia, o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração, comecei a escrever. Nem sei se pode falar isso na live, mas tem demônios, acho que pode. Tem demônios que só saem com jejum e oração. Eles se afastam de você. Lembra o que está lá no Salmo 91? Que praga nenhuma se aproximará da tua tenda. Aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Podem até 1000 cair do teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém, Lucas. Que Deus abençoe também. Me veio foi, Eugênio, eu sou dessas. Chegou, mandei. E aí, ó, não era nem o tema da live, mas vamos lá. Essa questão do jejum, né? Da alimentação, dos parasitas e afins. Outro dia eu tava vendo um vídeo que falava justamente sobre o impedir a gente de fazer jejum. Por quê? Quem que disse que a gente precisa comer de 3 em 3 horas? Quem que falou que se a gente não fizer 6 ou 8 alimentações por dia, a gente tá errado? Poxa vida, antigamente não era assim. As pessoas matavam lá os bichos, comiam o quê? Uma vez por dia, mais ou menos? Faziam um jejum de 24 horas na força do ódio. Então, já pararam para pensar que talvez essa questão, de, por exemplo, da alimentação, da dificuldade que às vezes eu e você temos de ficar 3 dias sem comer para fazer jejum, né? Tipo, jejum completo, 3 dias sem comer. Qual que é essa dificuldade? O quanto dependente o nosso corpo tá dessas substâncias que a gente está ingerindo hoje em dia, desses alimentos que a gente está comendo hoje em dia. Então o jejum é esse detox dessa... não é sociedade, mas dessa forma de sistema, sabe? Da gente matar um pouco a carne e dizer, não, pera aí, quem comanda é meu espírito. Tem isso também, né? Isso aí. É melhor iniciante começar com menos horas. E assim, meu primeiro não foi total. Vou ficar de jejum sem comer comida. Tipo, eu era viciada em carne, gente. Vocês não têm noção. Eu comia carne todo santo dia, muita carne. Hoje em dia ainda se tiver eu como, mas bem menos. Mas, tipo, vou fazer jejum de carne, vou fazer jejum de Daniel, né? Vou fazer jejum de carne não, no caso, o jejum de Daniel ou o jejum das raízes, né? E tudo mais. Tem vários tipos de jejum, gente. Mas, vou fazer um jejum de não comer isso, que é uma coisa que eu sei que de certa forma não tá me fazendo bem, porque eu quase que como compulsivamente. É meio que um vício pra mim, vou fazer jejum disso. Porque jejum é de comida. Não tem essa história de, eu vou ficar sem internet, vou fazer jejum de TikTok. Isso daí é propósito, é outra coisa. O jejum é de comida. Concordo, Gus. É Gus ou Gus? Gus, né? Concordo. E, tira uma coisa, depois tira todo o alimento por 8 horas, fica só na água, depois você vai indo, sabe? Você tem que ir devagar, porque a gente tá tão embutido de coisas processadas hoje em dia, que a gente vai querer ficar 48 horas sem comer nada e sem tomar nada, a gente desmaia, a gente vai pro hospital. A gente passa mal, nosso corpo não aguenta.
A gente não tem essa estrutura. Porque se a gente se comparar com os antigos da Bíblia, a gente é patético, de certa forma. Vou usar esse termo, vai. Que foi trazido aqui. Porque antigamente eles faziam muito mais. Só que a gente precisa entender que a sociedade, a forma que eles viviam antigamente era diferente da forma que eles viviam hoje. Que a gente vive hoje. Se a gente entender e viver o que Deus tem pra gente, se preocupar com o que Deus tem pra gente, a gente não vai cair nas falsas armadilhas, não vai cair nos falsos ciclos, nas amarras mentais. O nosso agir vai ser direcionado ao que Deus tem pra gente. Quando a gente... Oliveira, a live de domingo passado foi sobre o poder da autorresponsabilidade, tá? Lembra o que Adão fez quando ele pecou? Vocês lembram? Que Deus desceu e questionou ele: Adão, cadê você? E aí ele falou assim, lá escondidinho, né? Tá aqui. E aí ele falou assim: a culpa nem é minha, a culpa é da mulher que o Senhor me deu. Então olha só como que estava a cabeça do homem por ter ouvido, né? A serpente ter sido induzido ao mal. Que a gente fala às vezes, né? O homem é mau por natureza. Poxa, se o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor, a gente que deu ouvido para que a gente não deve ouvir. Vocês concordam comigo? E aí entrou um cisquinho. Ele jogou a responsabilidade para Eva e para Deus. Ele tirou a responsabilidade dele. E o que ele fez? Ele recebeu uma sanção, que no caso foi punitiva, né? Ele perdeu aquela terra que ele tinha, aquele direito de viver como ele tinha. Que ele tinha vindo para sujeitar a terra, para governar, para multiplicar sobre a terra. Ele tinha vindo para cuidar do planeta, para governar o negócio. E ele perdeu porque ele não foi obediente, porque ele não assumiu responsabilidade. Então, quando a gente coloca a culpa nas outras pessoas, em Deus, enfim, e não assume a nossa responsabilidade, a gente não cresce, a gente não evolui, a gente não amadurece, a gente não vai para o próximo nível. Então é importante, parabéns inclusive, por você já ter percebido isso. Porque quando a gente percebe, a gente já dá o estalo, a gente já deu o primeiro passo. Porque muita gente erra e sabe que nem erra e joga inconscientemente a responsabilidade para as outras pessoas, para Deus. Então, se você já trouxe do teu inconsciente para o teu consciente, para você entender e dar um sentido para essa crença, fica muito mais fácil. Porque ela já está no consciente, você já sabe que ela existe. Tá fazendo sentido, gente? Porque até que ela tá lá no teu inconsciente, você não tem controle, você não sabe. Ela molda os seus pensamentos, ela molda as suas ações, os seus comportamentos, e você não a controla, porque ela tá lá escondidinha. Mas a partir do momento que você toma ciência, que você toma consciência dessa crença que você tem, desse comportamento que você tem, você consegue mudar ele. E é a partir desse momento, se você decidir assumir, no caso do que a gente tá falando, né? Gente, isso que eu tô falando não é só pra questão de responsabilidade, não, de muita coisa, tá? Dá pra pegar pra vida inteira. É coisa de programação mental. Você consegue dar um novo sentido pra ela, pra essa crença, pra esse comportamento que você tem. E é uma coisa que eu tô fazendo com determinada recorrência, então isso tá repetindo um ciclo. Então eu posso quebrar esse ciclo para viver uma nova fase. O que vem depois desse ciclo? Se eu não fizer mais isso, o que vai acontecer? Qual é o olhar que eu preciso ter para essa determinada situação? Por quê? Porque aí você assume o controle, você assume as rédeas da sua vida, né? E você não deixa de viver o que você tem que viver.
Porque você escolhe tomar o controle. Concordo no que vocês trouxeram de que cada um tem uma fase, né? E que. Eu não peguei tudo, tá, gente? Mas eu só peguei que vocês falaram aqui, ó. De que cada um tem uma fase. E eu concordo. E essas fases, a gente entender qual fase a gente tá e passar pelo processo, entender que é um processo que existe um nível maior, é sensacional, gente. Por quê? Ó, pensa comigo. Gus, sim, só sim. Quando a gente. Eu acabei de. Eu contei na live, você não tava aqui na live? Se você não me segue ainda, me segue. Lá no perfil tem. Inclusive, de domingo tem um dos testemunhos, mas tem meu testemunho do Cavode. Que o papai me trouxe pra cá e eu fui encontrar. Contei aqui. Quando a gente. Foi só um adendo, tá? Vamos voltar pro pau. Quando a gente sobe uma montanha, passa um desafio. Alguém de vocês já fez trilha? Já subiu montanha aqui? Quem já me acompanha sabe que eu morei 5 meses no pé de uma montanha, que eu fui trilheira, que eu fazia escalada, Quem já me acompanha já sabe. Alguém de vocês aqui já subiu uma montanha caminhando? Tipo assim, já subiu no pico de uma montanha? Deixa eu saber. Enquanto isso, toma um chazinho. Gente, ninguém subiu, tô sozinha aqui. Já. Que bom, amém. Alguém subiu também. Quando a gente sobe, Gus, quem tá aí que subiu também comentou. Quando a gente sobe no topo da montanha, o que a gente enxerga? A gente enxerga todo o horizonte, certo? Então, quando a gente enxerga todo o horizonte, a gente vê que existem montanhas mais ou menos da mesma altura que a gente subiu e podem existir montanhas maiores do que a gente subiu. Só que quando a gente estava lá embaixo, a gente não via. A gente não sabia que tinha montanha maior, porque a gente estava no pé da montanha, no comecinho da montanha. Então, quando a gente começa a subir, a gente chega lá em cima da montanha e a gente vê que tem outras montanhas mais altas, a gente tem uma escolha a fazer. A gente fica no topo daquela montanha ali, porque a gente já subiu, a gente já passou por todo o trajeto de subida, passou por todo o processo, e fica na comodidade, que é o que normalmente o cérebro humano gosta de fazer. Segura, já vai chegar lá, vem comigo. Ou a gente escolhe subir a outra montanha mais alta, chegar num novo nível. Só que, para a gente chegar nessa montanha mais alta, dificilmente vai ter uma tirolesa mora acima para outra montanha, né? A gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que descer toda aquela montanha alta que a gente subiu e subir tudo do outro lado para subir na outra montanha alta. Então, todo o desafio, todo o trajeto, toda a trilha que a gente fez para subir nessa montanha que a gente subiu e teve uma vista linda e viu essas montanhas altas e decidiu subir, não é em vão, é preparação para que a gente tenha mais fôlego, para que a gente tenha mais ânimo, resistência para subir essa outra montanha que é mais alta ainda. Tá fazendo sentido agora? Então, esse processo que a gente faz nessa montanha vai fazer com que a gente se prepare e crie resistência para que a gente possa subir uma montanha mais alta ainda. Porque se a gente não tiver essa estrutura física, a gente não consegue subir essa montanha mais alta. Se a gente nunca fez caminhada nenhuma, nunca fez trilha nenhuma e vai querer subir lá o pico do Everest que comentaram aqui, a gente vai ter resistência física para subir esse morro? Creio que dificilmente, muito provavelmente não. A gente não vai ter estrutura para subir esse lugar. A gente não vai ter pique. A gente não vai ter fôlego para subir essa montanha que é muito alta. Só que quando a gente sobe essa montanha, quando a gente consegue subir uma montanha que já é alta, que já é luta, que já é peleia, que já é desafio,
Chega lá em cima assim, ó. Chega aqui em cima, glória a Deus. A gente olha aquela paisagem linda assim, aí pensa, meu, que lindo. Valeu a pena ter passado por tudo que eu passei nesse processo. Valeu a pena ter passado pelas pedras na trilha do caminho, valeu a pena ter passado por tudo que eu passei nessas trilhas, nesses lugares íngremes para chegar aqui para ter essa vista. Valeu a pena. Bloqueei a tela. Tô com 9. Gente, estão me ouvindo? Voltou? Voltou? Oiê! Estão me ouvindo? Me vendo agora? Tá tudo bem? Obrigada. Já coloco. Voltou, gente? Perdão, eu não vi que ficou desligada a luz. Tá, nós tava aí. Vou chacoalhar um pouquinho, tá? Chacoalhar um pouquinho vocês pra eu colocar os cabos aqui pra gente continuar batendo. E ó, acabei de colocar o negócio na caixinha, o fone na caixinha tem 39% de bateria. Só não tá funcionando. A vaca parou de funcionar. A gente tem umas lutinhas de vez em quando, né? Quem já me acompanha sabe. Que é fone que para de funcionar, é restrição, é live que cai. Tô nem aí, a gente não para. Estávamos aonde? No topo da primeira montanha. E aí a gente viu a outra montanha. E a gente decidiu seguir. A gente decidiu passar por toda aquela trilha que a gente sofreu para subir. A gente decidiu descer por ela e tentar outra trilha, tentar outro caminho, subir outra montanha. Porque é o outro desafio que vai dar uma outra vista pra gente. Concordo, Superman, mas ele não vai conseguir, não. Ele até tenta, lembra que eu falei? O inimigo ele veio pra matar, pra roubar e pra destruir. Ele até tenta, mas ele não consegue. Não consegue. Ixi! Gus, eu nasci e fui criada em berço católico, e aí eu me batizei na igreja do Evangelho Quadrangular, e hoje eu congrego, eu preciso descobrir qual que é a família do reino. Da família do reino, que é uma outra igreja. Mas eu já participei da Batista, Lagoinha, já fui na Assembleia, já fui em várias igrejas. Mas devido às minhas mudanças, né? Essas que eu falei aí, desses 8 lugares em um ano e pouquinho. Então, eu não ficava sozinha. A gente comentou antes aqui. Eu estava em comunhão, eu estava indo na igreja, ouvindo da palavra do Senhor, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, eu estava com as outras pessoas para que eu aprendesse mais coisas, né? Mas eu estava buscando direcionada também. Eu estava entrando dentro da porta, entrando dentro do meu quarto, fechando a porta e orando ao meu Pai no secreto. E aí vem aquilo que a gente comentou antes, que tá lá em Gálatas 5, que é um dos frutos do Espírito, o discernimento. E aí essa história toda da montanha, da gente ter subido uma montanha, visto uma vista linda e decidido escalar outra, é também parte do discernimento. Por quê? Porque a gente consegue entender que todo aquele trajeto, que todo aquele caminho, aquele sofrimento para chegar naquela montanha, serviu para que aumentasse a nossa resistência, para a gente ter capacidade
de trocar de montanha, de ir para um outro lugar que era mais alto, para ter uma nova vista, para ter um novo acesso. Amém? Eu gosto desse 1 versus 20, sabia? Assisti vários já. Tem de várias pessoas que eu acompanho, porque eu gosto de... Bom, vocês perceberam, né? Eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de assistir coisas. E aí eu gosto porque questiona, sabe? Traz pontos de vistas diferentes e faz com que a gente instigue a nossa cabeça também a pensar um pouquinho mais. Gente, são 2 e pedrada, né? Eu abri pra gente fazer meia horinha de live. Amém, vocês já estão aqui comigo há um tempão, né? Que bom. Que Deus le bendiga, Samuel, como estás? ¿Dónde eres? México, México, México. Bem-vindo, bem-vindo. Nuestra live está acabando, findando. Agora, mais 7 horas da manhã, teremos outra. E 20 horas da noite, teremos também. Eu estou a aprender espanhol, então, perdão los zeros. Enfim, gente, eu tô aprendendinho, vai. O que vale é tentar, e é tentando que a gente aprende. Amém? Gus, toda segunda, quarta e sexta a gente tem live no perfil às 20 horas, tá? Às 20 horas, segunda, quarta e sexta. De manhã a gente voltou com o devocional às 7 da manhã. Se vocês que estão aqui não me seguem ainda, me sigam. Me seguindo, vocês estão em lista de oração, então vocês entram em lista de oração, vocês concorrem a um dos livros que tá lá no link da bio, que é Mente Escravizada, como que você quebra esses ciclos mentais, deixa de viver o que o mundo fala pra gente viver e vive o verdadeiro chamado de Deus na nossa vida. Um livro bem legal, suspeita falar, né? Tem dinâmica, tem umas perguntinhas lá, enfim, bem bacana. E todo mundo que tá me seguindo também tá concorrendo ao livro. Assim que a gente bater 1.500, a gente vai presentear um seguidor. E cada um de vocês que tá aqui, gente, eu desejo buenas noches. Que Deus abençoe. Sim, Eugênio, é meu. É meu. É um dos meus. É um dos meus. O valor é menos de um café desse, justamente para que a gente possa alcançar muitas e muitas e muitas almas. Tá no link da bio. Oxe, eu já falei? Ou não falei? Falei, acho que falei. Tá no link da bio. Lá no link da bio tem o livro Mente Escravizada, Como Romper os Ciclos Mentais e Viver o Nosso Verdadeiro Chamado. E aí vai lá ler e depois me passa o feedback, que eu quero saber o que você achou do livro. Fechou? Você me fala se valeu a pena, se fez sentido que tá lá. Eu quero saber o feedback depois, tá bom? Aí você me conta. Você me diz assim, ó, Stephanie, gostei por causa disso. Ou então você falou assim, ó, você largou abobrinha, não gostei, tá? Então me conta. Ó, Bianstable já tá dando spoiler. Falou que é muito bom, já leu. Amém, Bianstable. Amém, que bom. Érico, bem-vindo, que Deus abençoe. Eu não sei se eu não consigo colocar comentário aqui. Eu até tentei outro dia, gente, mas eu quase que desliguei o negócio. Comentar. Ó, não fui
Voltei, gente. Eu falei que eu às vezes vou mexer nesse negócio que dá tilt. Sté, bem-vinda. Voltou? Tá ok, gente? Pra mim, travado. Você já recebe, Eugênio, o e-book pelo seu e-mail. Mas a gente pode encaminhar sim. Posso verificar se está tendo algum problema, alguma questão com o time, mas a princípio você preenche lá e você já recebe seu e-book pelo e-mail. Dá um confere, se não tá dando certo agora, porque eu tava brigando com a Eduz no outro dia. Então, nem sei se podia falar aqui, mas enfim, que é onde tá lá o livro. Se você tiver algum problema, alguma questão na hora do recebimento, você me avisa, por favor, tá? Que aí eu já vejo com eles. Porque lembra das restrições do TikTok? Não é só por aqui que o Saci tá tentando me incomodar e tá fazendo com que não dê certo. Mas, vamos lá. Ó, eu vou mandar aqui, descobri onde que coloca o link. Vou mandar aqui, ó. Vou mandar aqui o link pra vocês, não sei se vai dar pra clicar. Seu comentário não foi publicado. Por quê, TikTok? Colar aqui. Foi, não foi? Não sei se ele fica clicável aí, gente. Vou deixar ele fixado. Ah, descobri onde fica fixado. Agora, onde que fica fixado, eu não sei. Vocês estão vendo aí? Que é o link do e-book que eu falei pra vocês. Do livro que eu falei pra vocês. A gente vai vivendo, vai aprendendo, vai fazendo as coisas, vai testando, né? É o livro que eu comentei. Que o Unstoppable já deu o feedback e disse que é muito bom. Então, Eugênio, leia lá. E você que tá aqui na live também. E depois me conta o que você achou. Fechou? Gente, alguém tem algum pedido de oração em específico? E aí vamos orar e vamos dar um pouquinho, porque senão eu quero ver a gente acordar pra fazer devocional, né? Pra fazer devocional e tocar o dia, porque terçou. Nossa semana continua. Alguém comenta aí se o link tá dando ok. Eugênio, tentou clicar no link? Unstoppable, deu certo aí? Fixar este comentário. Não foi possível fixar este comentário. Tá bom. Obrigada, Unstoppable, pelo help. So, we go to... Não vou... Por favor, né? Tem o Unstoppable, mas eu não vou contar ainda. Eu vou contar... Será que eu conto agora? Logo eu vou lançar ele aqui no TikTok pra vocês também, tá? Então, primeiro me passem o feedback desse, que eu quero saber se tá realmente ajudando vocês pra eu trazer o próximo. Amém, tem sim. Se vocês derem uma fuçadinha, assim, derem uma espiada nas redes vizinhas, vocês já vão ter um spoiler dos outros livros também. Dos livros, dos cursos, das mentorias, de tudo, tá? De tudo que eu faço. Mas me passa primeiro esse feedback. Bom, você já me passou o feedback, né? Desse livro aí, eu tô pensando seriamente em trazer pra cá. Lembra que eu falei que tô voltando agora pro TikTok? Então, tô ainda aprendendo algumas coisas da plataforma e tudo mais. Então, por isso que eu tô querendo entender se dá certo aqui, se tá funcionando, se tá tudo certinho. Por isso que é importante esses feedbacks, né? Que eu te pedir pro Eugênio também dar uma olhada se tá tudo ok com relação ao link, tá, ao checkout, enfim, para que eu consiga tá tudo ok, tá tudo fluindo e aí eu possa trazer mais material para vocês. Então é justamente pra gente ajustar e aí depois fluir, né, no que Deus tá falando pra gente, no que Deus me direcionou a fazer. E eu acho que isso que é o mais importante e é o que a gente trouxe de base na live de hoje, que é que a gente possa estar preocupado, estar alinhado, estar sendo direcionado por Deus e não estar preocupado com o que o homem está pensando na gente. Porque quando a gente faz o que é certo, Deus ele vai
nos honrar. Pode ter certeza. Então, honrar na questão que eu falo é de reconhecer mesmo. Porque quantas vezes a gente pensa, mas ninguém tá vendo. Deixa eu contar pra vocês. Vou contar um spoiler. Hoje eu olhei o meu relatório da semana passada. Chutem aí quantas pessoas a gente alcançou só na semana passada aqui no TikTok. Quero ver quem de vocês adivinha. A gente tá com 9.000 curtidas, mais ou menos. Eu não sei quantas pessoas passaram na live de hoje. Não sei se eu consigo ver antes da live acabar. Mas chutem aí mais ou menos quantas pessoas. Alguém tem algum palpite? De quantas pessoas a gente conseguiu alcançar na semana passada? Gente, vocês não têm noção de quão feliz que eu tô. Claro, tô meio pé da vida com o TikTok ainda, com umas coisas que não tá funcionando. 40 mensal pro bom, mais. Glória a Deus, mais. Eu vou até dar uma coringada aqui pra não errar. A gente alcançou, gente, 96.000 pessoas e 900. 96.900 pessoas. A gente alcançou mais de 96.000 pessoas em uma semana. E eu fico muito feliz porque não é pra mim. É para que o nome dele seja glorificado. A gente tá aqui conversando sobre questões de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento até de certa forma, às vezes profissional, mas é tudo com o que ele direciona. Com a base dele, sabe? É para que o nome dele seja glorificado. E é isso que me... Eita! Tô tomando água, TikTok. Pra quem chegou agora, gente, eu tô avisando porque eu levei umas restriçãozinha básica. Então eu tô avisando que eu tô tomando água pro TikTok não me punir pelo que não tem nada a ver. Enfim, então obrigada por cada um de vocês. 10.000 curtidas, amém. Obrigada, gente. Que Deus Pai possa abençoar, possa direcionar, possa guiar cada um de vocês. Pra você que tá indo descansar, tá indo dormir agora, 12 e pouquinho, 3 horas da manhã, tenha uma excelente noite de sono. Se você acordou e tava sem sono e caiu nessa live, que você volte a dormir e tenha o sono dos justos, porque quem luta as nossas batalhas não é a gente, do nosso lado, então o Senhor dos Exércitos. Então Deus já está cuidando, já está guardando e direcionando, então pode descansar na presença do Senhor, tá bom? E lembrem-se, toda segunda, quarta e sexta às 20, todos os dias de manhã às 7 a gente tem devocional, mais a live bônus. Então, tem muito conteúdo de live por aqui. Tem livro no link da bio também. Se você me seguir, você entra em link de oração e pode ser uma das pessoas presenteadas com o livro. Que Deus abençoe e guarde cada um de vocês. Amém, gente? A gente volta a se falar de noite.